Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina. Estamos quase a chegar ao Natal e hoje temos uma prenda para os nossos ouvintes que gostam de desporto e essencialmente de futebol. Em entrevista hoje, o jornalista e comentador quer no Jornal Record, quer também na RTP3, nesse programa de culto que já é o Grande Diário. Rui Malheiro, muito obrigado muito boa tarde, Rubem. Por teres aceitado este convite. O prazer é todo meu estar aqui e eu que agradeço o convite. E vens de lá longe, de Braga a Lisboa, são umas 6 horas de distância. Era mais ou menos assim a música Agora é um bocadinho menos. Tenho que te perguntar, o receio em relação à televisão acabou por se transformar numa alegria por estares numa cadeira de sonho? A pergunta é excelente. Diria que fazer televisão nunca foi para mim a cadeira de sonho. Isto às vezes soa um bocado estranho, mas é verdade, nunca esteve nos meus planos fazer televisão, ou pelo menos ser visível em televisão, porque eu já tinha um percurso em termos de grande área até na parte de bastidores, e o trabalho de bastidores a mim agradava-me muito mais. Não é uma cadeira de sonho, mas estou realmente naquilo que poderei dizer um programa de sonho, porque olhando para o panorama televisivo e nomeadamente no campo do futebol, até porque falar de desporto, no fundo, acaba por ser muito complicado nos dias de hoje, porque os programas estão resumidos praticamente, com exceção da Sport TV, que é um canal temático, e da RTP2, estão resumidos ao futebol. No fundo, é um programa onde se fala de futebol e é cada vez mais uma raridade existirem programas desse tipo. Agora, em relação aos receios, sim, tinha alguns receios, não escondo, não era algo que eu quisesse fazer. Eu tinha tido uma experiência anterior, por volta de 2010, creio, no Económico TV. Foi uma experiência agradável, mas não foi algo que me cativasse a pensar, é isto que eu quero fazer em termos profissionais. Mas foi uma altura em que, curiosamente, eu tinha propostas para fazer outro tipo de coisas e decidi aceitar o convite da RTP, que me surgiu com todo o gosto. E no início, não tendo o plano de pensar dali a um ano estou a fazer o europeu, ou dali a um ano e meio continuo na grande área, foi um bichinho que foi crescendo e cada vez mais é satisfatório para mim estar ali e sinto-me cada vez mais confortável, como é óbvio. O não querer aparecer, o não querer ser conhecido, apesar de ser inevitável, faz com que as tuas intervenções, os teus aparecimentos públicos, e essencialmente no grande área e na discussão dos jogos da Liga e da Taça da Liga e também do Europeu, esses surgimentos sejam mais verdadeiros? É mais uma vez uma excelente pergunta. É difícil dizer isso. Aliás, ser juiz em causa própria é um bocado complicado. Eu creio que o feedback que eu tenho e que vou tendo passa muito por aí. E é aquilo que eu sinto quando estou a fazer televisão, apesar de ter noção que estou na televisão, que tenho um diria, público a ver, é sentir-me ali no estúdio da mesma forma que estaria numa mesa de café. Eu estou aqui frente a frente contigo a falar sobre isto. E essa vantagem, por exemplo, é que eu consigo ter na RTP, não sei se conseguiria ter noutros canais, porque eu conheço o Bruno Prata há imenso tempo e tem sido a pessoa com quem eu tenho feito mais televisão, da mesma forma que conhecia o Manel e conheço a Inês, e há ali também um certo ar familiar. Acho que todos nós já nos conhecemos muito bem, já temos aquela ideia que um vai falar sobre aquilo, o outro complementa, e há ali uma série de automatismos, se quisermos, e até pegando numa linguagem televisiva, que criam ali uma dinâmica extremamente interessante. Dinâmica que também é um conceito do futebol. A questão da imagem, de tu agora estares na televisão, despertou em ti um estudo maior sobre a vaidade? Não. Eu sinceramente, em relação a isso, eu creio que não tenho minimamente aquilo que é o estereótipo, se quisermos, da pessoa que aparece na televisão e do comentador de futebol. Agora, eu também tenho noção que se calhar há 3 ou 4 anos ainda teria menos. Eu usava o cabelo mais comprido, provavelmente o meu penteado não era exatamente aquilo que estavas à espera de um comentador televisivo de futebol ou de outra coisa qualquer que não música, por exemplo. E eu sei que
que isso também foi um dos fatores que me fez nunca querer seguir muito este meio em termos mediáticos, porque eu sabia que naquela altura fazia-me sentido ter o cabelo de determinada forma. Por exemplo, há o caso, eu uso brinco, e isso provavelmente, não tenho a certeza absoluta sobre o que te vou dizer, mas não tenho ideia de haver outro comentador que use, e isso pode causar, e já vi comentários sobre isso, que pode causar alguma confusão às pessoas, mas é tal coisa, eu não vou deixar de usar brinco por ser comentador de futebol, no fundo estou ali sendo aquilo que eu sou, e aquilo que eu sou neste momento passa por ter um brinco na orelha esquerda, por exemplo. Essa imagem de que tu falas alternativa, e quando começaste a aparecer em televisão, e esses alvos e essas críticas de que tu eras visado, fizeram-te tentar recuar, ou deram-te ainda mais força para bora lá fazer isto e quebrar aqui um estereótipo? Há um episódio curioso, por acaso não sei se na altura tiveste conhecimento, que foi um humorista, o Rui Sinal de Cortes, fez uma piada sobre mim. Que eu, curiosamente, a coisa que eu menos esperava é que ele, uma hora e meia depois de ter feito a piada, eu de ter feito uma resposta também em piada àquilo que ele tinha feito, me telefonasse a convidar para ir beber um copo. Eu não aceitei, nada contra o Rui Sinal de Cortes, apesar de não apreciar, como lhe disse, o humor que ele faz, mas achei piada em relação a mim. Mas cá está, eu não estava, se quiseres, à espera que um humorista que tem um culto enorme daquilo que eu percebo, apesar de, como te volto a dizer, em nada tem a ver com o facto, eu acho que a piada sobre mim até estava conseguida, mas que não costumava acompanhar. Não estava à espera que alguma vez alguém perdesse um minuto da vida dele a fazer um post sobre mim, ou a fazer uma imagem com um efeito do Instagram para sublinhar determinada característica minha. E achei aquilo curioso, ainda que é completamente desligado daquilo que se quiseres me faz trabalhar, ou seja, eu não estou minimamente preocupado com aquilo que as pessoas acham da minha imagem ou deixam de achar, eu estou muito mais preocupado com o conteúdo, e aquilo que me preocupa é sempre que vou para estúdio a ter todo o conteúdo, a ter uma preparação exaustiva, o máximo exaustiva possível, ou mais exaustiva possível, para corresponder àquilo que as pessoas estarão à espera. Agora, se as pessoas aí não gostam tanto dos meus comentários, ou gostam muito dos meus comentários, aí dou-te completamente dou totalmente liberdade para o pensamento das pessoas. Acho que é normalíssimo. Há quem possa gostar muito, há quem possa não gostar nada. Agora, quando entramos nessas avaliações em termos de imagem, mesmo quando é positiva, mas sobretudo quando é negativa, porque em Portugal, sobretudo aqui em Portugal, vivemos muito isso. É muito criticar e não tanto elogiar, né? É algo que é natural dos portugueses. Mais o ver do que o ouvir. Exatamente, sim. Mais o ver do que o ouvir. Muito bem, Ruben, completamente de acordo. E é engraçado que isso a mim não me diz nada. Eu na altura até foi engraçado, até te posso contar, isto seriam 8h30 da manhã, eu tinha vindo de Vila Nova de Gaia, onde são os estúdios da RTP, tardíssimo, talvez às 2 da manhã, e às 8h30 da manhã, 9 da manhã, já tinha um monte de mensagens nas minhas redes sociais e no telemóvel sobre aquilo, e eu acordei e pá, a minha reação foi, mas porquê, não é? E pronto, e decidi também fazer uma piada, porque acho que rir-nos de nós próprios acho que é o melhor exercício, e aí vai de encontro à tua questão da vaidade. Eu não tenho mínima preocupação se as pessoas acham que eu, por usar brinco, sou determinado tipo de pessoa, ou determinado estereótipo de pessoa, ou se por usar o cabelo comprido, ou deixar de usar o cabelo comprido. Epá, eu não ligo nada a isso, e também não faço avaliações aos outros a partir desse prisma, porque senão isto era um inferno, e acho que há coisas muito mais importantes na vida do que estar a brincar com as outras pessoas. Fazes jus ao lema, faz aquilo que gostas e nunca trabalharás um dia na vida? A minha vida tem sido assim, tem. Eu tenho feito essencialmente aquilo que gosto, aliás, praticamente até hoje posso dizer que fiz sempre, as minhas escolhas foram sempre de encontrar aquilo que eu gosto. Teria muita dificuldade em fazer aquilo que não gosto, mas também tenho que admitir
que eu fiz 40 anos em setembro, e tenho que admitir que se eu não tivesse um suporte familiar, se eu não tivesse pessoas que acreditavam em mim dentro da minha família, que teria sido impossível, em determinadas fases da minha vida, eu trabalhar em futebol, sem ganhar muito dinheiro, ao mesmo tempo que estudava. Tenho sérias dúvidas que isso acontecesse. Eu estudei até bastante tarde, porque fiz 3 cursos, e muito provavelmente com outras condições eu ao final do primeiro curso teria que estar a trabalhar. E sei que devo muito ao suporte familiar, nomeadamente do meu avô, que foi a pessoa mais importante para mim, que me permitiu sempre e introduziu muito esse lema na minha vida, que é o mais importante é seres feliz. E ser feliz passa muito por aí, por fazeres aquilo que gostas. E hoje em dia a tua família também consegue olhar para aquilo que tu fazes e para a exposição que tens com desprendimento, ou és o orgulho da família Malheiro? Não, há uma questão que é o mediatismo que o meu tio tem e que teve durante muitos anos. O meu tio trabalhou muitos anos e trabalha em televisão e também na rádio e nos jornais, por isso há uma habituação da família em relação a isso. Sinto que a minha mãe vê mais programas de futebol do que via, o que não deixa de ser curioso, e isso é engraçado, e às vezes até tenho opinião sobre aquilo que digo, o que é uma novidade para mim, não estava habituado, mas sim, sinto que, sobretudo, as pessoas que me são próximas, para além da minha família, que gostam de me ver ali, e que me apoiam e suportam em tudo, e não há nada mais agradável no mundo do que isso. Não há talento sem sorte? Eu acho que não há talento sem trabalho, acima de tudo. Acho que o trabalho é a gênese de tudo. Um dos meus bons amigos, Jorge Cruz, que é vocalista de Diabo na Cruz, mas antes tinha uma carreira a solo, falava muito e falávamos muito sobre isso aí há 6 ou 7 anos, sobre a questão de 90% ou 99% de suor e 1% ou 10% de trabalho, de talento. Se calhar é preciso mais talento, acredito que sim, e eu valorizo muito o talento, mas não há talento sem trabalho, isso eu tenho a certeza absoluta. É preciso trabalhar muito mesmo para fazermos aquilo, para vivermos daquilo que gostamos, e muitas vezes são muitas horas de trabalho, o que explicam, por exemplo, olheiras esdrúxulas, por exemplo, mas isso passa muito pelo trabalho, e eu acho que sem trabalho podes ter muito talento, mas não chegas lá. Agora, é preciso ter sorte, isso sem dúvida nenhuma, porque há situações que nos ultrapassam, há períodos na tua vida em que podes estar a fazer grandes coisas, mas ninguém te liga, ninguém quer saber daquilo que tu fazes, e depois de repente fazes uma coisa e aparecem-te 10 convites, isso pode acontecer, e cá está, é um bocado a sorte, mas a sorte procura-se, e a procura para mim passa muito pelo trabalho e também por algum talento, mas sobretudo pelo trabalho. O perfeccionismo que colocas nas tuas coisas faz-te buscar de forma incessante a perfeição, mesmo que saibas que ela é inatingível? Eu acho que a perfeição é inatingível, isso foi algo que ao longo do tempo fui aprendendo, mas o meu objetivo é estar preparado para tudo, e isso exige se calhar mais de mim. Aliás, eu exijo mais de mim do que seria se calhar necessário, e às vezes posso dizer, dou por mim a preparar uma grande diária, provavelmente tendo em conta que o programa teria 5 ou 6 horas e só tem 50 minutos e passa um bocado por aí. Mas isso é também é o gosto pelo que faço. Eu gosto muito de analisar futebol, gosto muito de ver futebol. Tenho pena, por exemplo, e sem te querer estar a ultrapassar em alguma pergunta que tivesse em mente, mas sobretudo aquilo que eu sinto é paixão pelo jogo. Esta condição de ser analista de futebol faz com que eu não possa, e apesar das pessoas terem muitas dúvidas sobre isso, é verdade. Eu tenho clubes da minha preferência, mas quando estou a analisar o jogo, isso passa-me completamente ao lado, e consigo viver sem esse lado da paixão, que é dos lados mais bonitos do futebol. Eu tenho a noção que perco isso. A vitória, o empate e a derrota. E o futebol, mais do que dinheiro, é a emoção que o leva num altar, quase. Infelizmente, hoje,
com o mundo que vivemos, no mundo que vivemos, o futebol está muito ligado a dinheiro. Mas a verdade é que o mote disto tudo é a paixão pelo jogo. E não há nada mais bonito que a paixão pelo jogo. Tudo bem que o dinheiro é importante, que permite imensas coisas, mas o futebol é essencialmente paixão. E o mote do jogo, para além daquilo que se passa dentro das 4 linhas, é toda a envolvência. E eu tenho a noção perfeita, como analista do jogo, eu perco muito dessa envolvência em relação ao jogo. E essa envolvência é muito poética no futebol. Eu posso analisar os comportamentos de quem está à volta do jogo, mas não posso estar ali a puxar por uma equipa ou puxar por outra, porque não é correto da minha parte de analista. Não acho que seja... Quando assumimos que somos analistas do jogo, não podemos fazer parte de uma claque ou de outra. Mas aquele espetáculo é extremamente bonito e sentir aquilo por dentro, cá está, convivermos com a vitória, com o empate, com a derrota, faz-nos crescer muito. E isso eu digo não só como adepto, mas sobretudo porque durante vários anos trabalhei em clubes e sei quanto vale uma vitória, quanto vale um empate e quanto custa uma derrota, sem dúvida nenhuma. Esse lado teu mais racional faz com que daqui a algum tempo, olhando para trás, olhando para a tua carreira, digas a ti próprio: eu se calhar não aproveitei o jogo tanto como queria. É engraçado, sim. Aquilo que eu te vou dizer é que eu o jogo aproveito muito, porque ao analisar o jogo eu tenho que também ter em conta determinados parâmetros. Ou seja, por exemplo, quando faço um jogo para o Record, eu tenho muito pouco tempo, diria 1h30, 2 horas no máximo, para recolher imagens do jogo, para trabalhar as imagens do jogo, ou seja, fazer desenhos sobre as imagens e ainda escrever o texto. Portanto, é tudo muito vivido, é uma expressão que eu não gosto muito de utilizar, mas com intensidade. Sim. Que hoje tudo é intenso. Chamado rolo compressor. Exatamente. Mas aquilo tudo é muito curto, ou seja, o jogo acaba e eu já tenho que saber quais são as imagens que vou trabalhar, quais são as imagens que escolhi, e ao mesmo tempo tenho que ter o texto. Por isso, viver o jogo com aquela agressividade, não é? Eu vou ali ao limite do jogo. Agora, claro que não tenho aquele lado, por exemplo, este trabalho faz com que eu veja menos futebol no estádio do que gostaria, por exemplo, e não ouvir o som das bancadas, não ouvir as claques. Tenho essa noção via televisão, mas não estando presencialmente é diferente. E claro que daqui a uns anos, e já hoje me acontece, às vezes sinto saudades de estar na bancada a ver o jogo. É certo que há momentos em que também consigo desfrutar e ter a hipótese de ir ao estádio ver jogos, não de dimensão tão grande, mas vou ver jogos da segunda liga, às vezes até das camadas jovens, até dos regionais, e mato um bocadinho de saudades do bichinho, mas a verdade é que como adepto isso já se perdeu, mas para mim já se perdeu há muito tempo, a partir do momento, e eu tive essa sorte, eu trabalhei num dos clubes dos quais era adepto, e isso permitiu-me conciliar as duas coisas. Eu comecei a minha carreira com 16 anos, isto entre aspas, com 16 anos no Rio Ave, que é um dos meus clubes de coração, isso não tenho qualquer problema em assumir, e durante vários anos consegui conciliar a paixão por um clube com o trabalho no mesmo clube. Mas, por exemplo, aí também percebi que tinha que defrontar o outro clube de que era adepto e era 100% do Rio Ave, como mais tarde aconteceu, quando fui para o Boa Vista, defrontar o Rio Ave e defrontar o outro clube do qual era adepto, e que é o Benfica, não tenho problema também nenhum em dizê-lo, e isso fez-me completamente desligar desse lado de ser possível analisar o jogo e disputar jogos contra os clubes que nós gostamos, e a partir daí tudo é possível. Nem me sinto minimamente diminuído exatamente pelo facto de assumir isso, não tenho problema nenhum, ainda que só em relação à tua introdução que eu esqueci-me de salientar,
eu não sou jornalista. O que também é uma vantagem. Ainda que me pareça que o trabalho de jornalista é muitas vezes desvalorizado. E acho que há uma tendência obsessiva por se querer saber qual é o clube de jornalista. Sim, e achar que o jornalista é totalmente influenciável pelo clube que é. E eu às vezes, até por conhecer muitos jornalistas e saber quais são os clubes que são adeptos, ainda que eu acho que o jornalista consegue facilmente e quase sempre não mostrar qual é a sua orientação clubística, mas a verdade é que muitas vezes as pessoas fazem apostas e erram frequentemente. O contrarrelógio da Volta à França é para meninos comparado com o contrarrelógio que se vive na imprensa escrita? Eu sou-te sincero, já não acompanho o Tour de França há imenso tempo. Não creio que seja um contrarrelógio para meninos, longe disso, mas a verdade é que a imprensa escrita vive num limbo, do meu ponto de vista, porque as vendas são cada vez menores e, sobretudo, há uma coisa que eu acho extremamente curiosa, que é, eu vejo cada vez mais, e as redes sociais mostram muito isso, é o lado, se calhar, mais negativo das redes sociais, é que as pessoas passam a dizer tudo sem limites, sem pensar, sem filtro, exatamente. Aliás, até a palavra correta é filtro. E é engraçado ver que cada vez a imprensa escrita vende menos, mas cada vez há mais críticos de capas de imprensa escrita. E essas pessoas comprarão os jornais? Não compram, não é? E depois é fácil atacar. E eu já tive dos dois lados. Eu tenho um imenso respeito, sempre tive, até por ter muitos amigos jornalistas, ter familiares também jornalistas. Não é fácil. É óbvio que eu também gostava de ter uma imprensa escrita, se calhar mais alternativa, que fosse buscar mais temas que fogem dos três grandes, se quisermos. E com mais tempo. Com mais tempo, com mais investigação também, com mais espaço para se poder escrever, com menos formatos ou menos formatada. Mas a verdade é que os dias de hoje, e sobretudo, eu creio que se vive um tempo de sobrevivência em termos da imprensa escrita, sobretudo da imprensa escrita. E isso obriga, muitas vezes, a ter que seguir um caminho que se calhar não é exatamente aquele que as pessoas acreditam mais, mas acham que é aquele que o público exige e que, sobretudo, as grandes empresas que dominam o panorama da comunicação social obrigam. Jornalista epicurista, rima e é verdade? Rima e é verdade, sem dúvida nenhuma. Mas gostas desse lado bom vivan da vida? Gosto, sem dúvida nenhuma, ainda que haja logo a partir de um problema. O futebol tira-te muito espaço para viver, para saíres, para teres mais noitadas, se quisesses, que aquilo que querias, porque o futebol não para. E há muito esse lado, e eu durante muitos anos senti isso, que estava a prejudicar um pouco a minha vida pessoal, se quisermos, por causa da profissional, porque recordo-te isto, muitas vezes aquilo que me acontecia é durante a madrugada estar a ver jogos do Brasil, da Argentina, do Uruguai, dos sítios mais recônditos que possas imaginar, e isto prolongando. Houve muitos dias da minha vida que foram 20, 21 horas de futebol, sobretudo numa fase em que eu trabalhei mais como scout, e isso obrigava-me a ver jogos em catadupa, e eu lembro-me até de me terem perguntado quantos jogos é que eu via por semana, e naquela altura eu via se calhar 30, 40, 50 jogos por semana, facilmente, se calhar até mais. E isso retira-te muito o convívio, mas eu adoro o convívio, adoro estar com pessoas, adoro estar com pessoas e falar sobre futebol, adoro estar com pessoas e falar sobre outras coisas que não o futebol, porque também me faz falta falar sobre outras coisas e ouvir outras coisas, mas sobretudo também fui descobrindo com o tempo que, apesar de gostar de sair, de gostar de estar com as pessoas, também gosto muito da madrugada em casa, ou ouvir música, ler um livro, ver séries, por exemplo, e aproveitar ao máximo todo o tempo livre que tenho, isso sem dúvida nenhuma. Uma das coisas boas que a idade traz é uma melhor gestão do tempo. É, claramente, e vais aprendendo... Há menos ansiedade. Sim, vais aprendendo com a vida que os dias têm mesmo 24 horas, e às vezes, sobretudo quando era mais novo, há 10 ou 15 anos,
eu não tinha essa visão das coisas e passava noites sem dormir para beber mais. E não estou a falar de álcool. Sim. Estou a falar de muita coisa, de música, de livros, de saídas também de álcool, porque não, também é verdade. Mas é sobretudo aproveitar mais e beber mais, porque é muito o lema, e isto também passou muito do meu avô, que é o aprender sempre. A influência é leninista, mas a verdade é mesmo essa. Eu sinto que cresci muito por ter dormido menos, mas hoje percebo que aos 40 anos, se continuasse a ter a vida que tinha há 10 ou 15 anos, muito provavelmente se calhar já teria passado por alguns momentos difíceis. Levavas à letra o lema "eu durmo quando fechar os olhos de vez". Era um bocado isso, mas sobretudo era mesmo pensar que dormir era perda de tempo. Eu pensava muito isso e sobretudo aproveitar todas as horas, todos os minutos, todos os segundos para fazer coisas, para estar com pessoas, para evoluir, sobretudo isso, crescer sempre, aprender sempre, e aprender não passa só por ouvires música, por leres, por estudares, mas passa também muito pelo convívio que tens com os outros. A música tornou-se no teu divã a tua melhor forma de desabafar perante o mundo? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu sempre gostei muito de música, a música acompanhou-me da mesma forma que o futebol me acompanhou, praticamente da mesma maneira e a par. Sempre fui muito habituado a ouvir música desde muito pequeno. E isso foi crescendo e também fui mudando os gostos musicais à medida que fui crescendo e se calhar tornando-me um bocado mais duro de ouvido, ou seja, não ouvindo tudo, mas passando a ouvir coisas que me diziam mais. E depois, a partir do momento em que criei uma banda com amigos, aí pude fazer algo que também gostava muito, que era fazer canções, escrever as letras das canções, tocar também quando em algumas situações, porque acima de tudo eu era o vocalista da banda, e isso sim, também foi uma experiência que eu tinha necessidade de passar, e eu quando comecei o Cais de Veludo, que era a minha banda, teria 24, 25 anos na altura, e já tinha uma experiência de 8, 9 anos de futebol sufocante, ao mesmo tempo que estudava e continuei a estudar. Mas foram praticamente 2 anos em que me dediquei mais à música, mais à escrita do que ao futebol, ainda que fosse fazendo coisas pontualmente. Foram 2 anos extremamente importantes na minha vida, e tenho essa noção, até porque eu sentia a necessidade de sair do futebol, de sair de um formato, e eu creio que até em termos de escrita, em termos de pensamento sobre o que escrever, eu cresci muito com o facto de ter feito música. Foi uma fuga da rotina? Foi. Para não dares aqui entre aspas, em louco. Foi, Ruben. Eu de 93 a 2000, portanto, dos meus 16 anos até aos 23, tive anos que foram praticamente sem pausa, ou seja, eu na altura estava a estudar Economia, e decidi, por exemplo, em 2000, fazer uma pausa no futebol, e estes anos foram praticamente todos ligados ao Rio Ave e a Vila do Conde. Nessa altura fiz uma pausa no futebol, ainda que não tenha sido uma pausa totalmente conseguida, mas foi uma pausa. Saí do Rio Ave, saí de Vila do Conde, onde nasci e onde vivi sempre até aos 23, 24 anos, e fui para Braga e mudei de curso, saí de Economia e fui para Sociologia. Portanto, foi muita transformação, muita transformação, e foi um bocado isso que estavas a dizer. Já estava a precisar de outras coisas, de conhecer outras coisas, mesmo. Eu aproveitava o tempo livre, não sendo muito, mas aproveitava o tempo livre para procurar coisas, porque esse gosto sempre o tive, mas a verdade é que ali em 2000 foi uma mudança que eu decidi tomar. Estava com 23 anos e foi uma mudança que me fez muito bem e fez-me continuar a crescer mais, aprender mais, e sobretudo sair de uma rotina do futebol e ir para outra coisa completamente diferente. E aí sim, como há bocado estávamos a dizer,
passar mais noites insones, mas a ler, a ouvir música ou a sair à noite. A economia de hoje precisa da sociologia para se humanizar. Precisava e muito. Não tenho grande crença em relação a isso, não tenho mesmo, infelizmente, mas sem dúvida nenhuma, a economia precisava muito de socializar e acima de tudo de se humanizar, de perceber melhor o ser humano, que eu acho que é uma das principais lacunas da economia, entre muitas outras, mas sobretudo este lado mercantil, este consumismo. Este consumismo não é só de nós gastarmos dinheiro, nós mas é consumir a pessoa, exatamente, é consumir a pessoa, e nós temos isso, a economia leva-nos a isso, e daí também muito, é curioso, quando me perguntaram aqui há uns tempos porque é que eu segui economia, não sei dizer, eu sou de um tempo em que no 9º ano fazias um teste que era o 9º ano e agora. Eu queria ser jornalista. E fiz o teste e deu que a minha área era a economia, que naquela altura se chamava contabilidade e administração. E eu fui para ali, como podia ter ido, se calhar naquela altura, se me tivesse calhado ciências, que eu testava, curiosamente, as cadeiras que eu menos gostava era biologia e físico-química, exatamente, que curiosamente é a área de formação da minha mãe, mas não gostava, mas provavelmente se naquela altura me tem saído, eu ia para ali, e era um tempo estranho aquele, porque também nós já éramos formatados no final do 9º ano, porque nós do 10º ao 12º tínhamos que seguir aquela área, e para mudar de área tínhamos que voltar atrás. E isso há 20 anos, 20 e poucos anos, não era fácil para um miúdo seguir com uma turma do 10º ao 12º e depois sentir que aquela não era a área que gostava e ter que voltar atrás para voltar para mudar de área. E isso acontecia na altura. Chegava a ser angustiante perceberes que tinhas seguido a opção errada. Eu desde cedo percebi. Isto não é para mim. Não, eu quando entrei no ensino superior em economia, percebi logo que não era aquilo que eu queria seguir. Agora, aquilo nessa altura para mim transformou-se num desafio, que era, à medida que eu também era feliz porque estava a trabalhar no futebol, tinha ali algo que era um desafio para mim, que era perceber, eu não gosto disto, e não gostava, aliás não gosto, não gosto mesmo, não gostei do curso, não gostei da universidade onde estava, não gostei também da forma como os professores que eu tive na altura, grande parte deles, se quiseres 70%, 75%, pensavam a economia e pensavam sobretudo o mundo, e tive problemas com isso na altura, e não gostava daquilo, só que tinha 18 anos e pensava que ainda podia mudar o mundo, não é? Hoje se calhar teria maior maturidade na minha abordagem a determinado tipo de situações que não tive naquela altura, mas era um desafio fazer algo que não me sentia atraído, ou seja, eu sempre pensei, eu quero trabalhar em futebol, e comecei com 16 anos e nunca tive dúvidas, mas sempre quis aprender mais e aprender outras áreas, e estar em economia fez-me evoluir, fez-me aprender mais sobre uma determinada área que felizmente eu nunca mais tive que tocar. Essa vontade de mudar o mundo, essa vontade forte de mudar o mundo, vem essencialmente de uma educação de esquerda ou inerente à idade apenas? As duas coisas. Claramente uma educação de esquerda, praticamente toda a minha família é ligada ao Partido Comunista, e eu também, apesar de não ser militante, sou comunista, e sobretudo naquela altura também o reflexo da idade, porque eu venho de uma geração que ajudou a derrubar a PGA, e se calhar a PGA para mim até me dava jeito, porque era um teste português e eu acho que era muito mais interessante, mas nós começámos a habituar a derrubar muros. E acho que isso foi uma marca da minha geração. Fizemos greves naquela altura do 10º ao 12º ano, lutámos por coisas e acho que foi muito importante. Agora, também havia um lado obviamente parvo do jovem de 17, 18, 19 anos que pensa
que poder mudar o mundo é bonito, mas que é capaz de o fazer, aí já não é tão inteligente. O PCP irá derrubar o centro do PS ou derrubará a geringonça? Eu não estou muito habilitado para falar sobre política, não quero muito ir por aí, mas respondo com todo o gosto. Eu acho que o PCP está a seguir um caminho extremamente inteligente do meu ponto de vista. Acho que tem tomado posições extremamente importantes. Acredito que não vai derrubar a geringonça, mas que a geringonça só funciona com o PCP. E bem respondido. A sociologia voltou com que, ou neste caso, o teres mudado para a sociologia recentrou-te com a humanidade, por assim dizer. Deixaste de ver números e passaste a ver pessoas e sentiste, ok, estou no caminho certo. Excelente pergunta. Curiosamente, a sociologia vem muito na linha do... Eu, durante o tempo que estive a trabalhar no Rio Ave, portanto, de 93 a 2000, com uma pausa pequena pelo meio, eu aí estava a estudar Economia. Aquela saída em 2000 passa muito por quem eram os meus melhores amigos na altura, estarem quase todos em Sociologia, e eu ter na altura pensado, se calhar era uma boa ideia mudar-me para Lisboa e para o Isqueté, onde estavam grande parte dos meus amigos. E por acaso aí não fui muito inteligente na decisão, porque eu lembro-me de vir cá a Lisboa, isto em agosto de 2000, julho de 2000 talvez, julho ou agosto de 2000, e ver qual era o número de entradas no Isqueté e o número de entradas na Universidade do Minho. Aquilo que eu sabia é que queria sair daquela zona do Grande Porto, queria experimentar qualquer coisa fora. E é verdade, a grande parte dos meus amigos estavam em Lisboa e muitos deles estavam no Isqueté ou à volta do Isqueté. E fui ver o número de entradas e era qualquer coisa como 5 aqui no Isqueté e 12 ou 14 na Universidade do Minho. E pensei, esta é uma altura de mudar, por isso devo correr o menor risco possível. Depois, quando eu percebi, e cá está, isto mostra também o meu lado um pouco distraído, quando percebi quais eram as notas que contavam e percebi que tinha média 19,5 para mudar de curso, aí arrependi-me, pensei, devia ter ido mesmo para Lisboa, mas pronto, fui para Braga e não me arrependi nada. Mas a sociologia aqui entra no sentido de ser importante também no futebol. O curso de Sociologia eu aprendi mais, e eu não ia às aulas porque estava a trabalhar ou a criar. Em Sociologia não ia às aulas, mas estudava para os testes, e isso também me fez crescer nesse ponto, que foi algo que eu percebi. Aos 24 anos tens uma abordagem a um curso superior completamente diferente da que tens aos 18 anos. És adulta. Muito mais inteligente. Já sabes quais são as perguntas que te vão surgir. Muito dificilmente te escapa o que é realmente importante daquilo que te colocam. Mas sobretudo em relação à questão, eu não me esqueci da tua questão, sem dúvida nenhuma. Eu venho de um curso absolutamente fechado, que é o curso de Economia, onde tens muito pouco espaço para ter as tuas ideias, para mostrares ou expores as tuas ideias ou contrariar ideias. E é quase austero e muito de direita. Sem dúvida nenhuma. Então, onde eu estava era quase a roçar a extrema-direita. E em alguns casos chegou mesmo a ser de extrema-direita, mas isso não vem ao caso. E depois, cá está, eu vou para um curso onde tens liberdade para te expor, para expores ideias, para mostrares coisas, para experimentar, para fazeres muita coisa. E eu digo-te, eu tenho imensa pena de em 1994 não ter, quando entrei no ensino superior, não ter escolhido logo Sociologia. Porque se há algo que me faria pensar em não trabalhar em futebol, e atenção que isto é muito difícil, poderia ser um caminho por aí, pelo lado da Sociologia. Que eu em 2000, quando mudei de curso, sabia que queria fazer o curso, mas sabia que não ia trabalhar no curso, ou que não queria trabalhar em nada ligado à Sociologia. Mas provavelmente, se eu tivesse entrado em 94, iria pensar 2 vezes. O viveres em Braga, naquela que é a cidade mais jovem da Europa, faz com que nunca percas a meninice?
Vou perdendo porque eu tenho a noção que já tenho 40 anos. É óbvio que gosto muito continuo a gostar muito de viver, mas o corpo já se ressente de determinado tipo de comportamento que eu teria provavelmente quando entrei em Braga com 23, 24 anos. Agora, Braga, curiosamente, parece-me que era muito mais interessante em 2000, 2001, 2002 do que é agora. Creio que havia, que a noite bracarense era uma noite, se quiseres, mais literária, mais musical, que havia mais espaço para aquilo que se define como alternativo do que há hoje. Eu hoje vejo mais uma noite centrada em algo que se calhar parece candidatos a concorrentes para a Casa dos Segredos, algo nesse estilo. E é menos, parece parece-me interessante do que era claramente há 15 anos, em que era a noite bracarense, crescias na noite de Braga, e isso era, crescias e aprendias, porque era uma noite extremamente interessante, em que te cruzavas facilmente com músicos, com escritores, com atores, e hoje já sentes que a noite está um bocado diluída, que se perdeu um bocado isso, e talvez também pela questão da universidade ter crescido muito, e o interesse de hoje dos universitários não é tão próximo o interesse do que era com aquilo que nós queríamos em 2000, 2001, 2002. Esse lado alternativo e talvez anti-mainstream, por assim dizer, faz com que tenhas em ti a premissa de não, os gostos têm que se discutir. Eu acho que sim, eu acho que os gostos não se discutem é uma das piores frases feitas de sempre. Eu creio que sim, os gostos discutem-se, e os gostos evoluem também, ou regridem, se quisermos, consoante a opinião de cada um. Mas eu creio que nós ganhamos muito a partilhar gostos. Ou seja, o nosso contacto com pessoas que não gostam exatamente das mesmas coisas que nós, e às vezes até podem ser coisas que nos podem chocar, e isto chocar entre aspas e aspas reforçadas, eu creio que nos ajuda a perceber não só aquilo que podemos vir a conhecer, mas também a saber aquilo que não queremos mesmo. E é aquilo que eu te dizia há bocado, já há uns bons minutos, que era... eu já fui mais duro de ouvido do que sou hoje, ou seja, eu hoje já tenho mais abertura para ouvir determinado tipo de coisas que eu sei que há 7 ou 8 anos dir-te, não quero ouvir isto. Mas hoje já consigo ouvir, aliás, já conheço outro tipo de música que mesmo não apreciando minimamente, mas já te sei dizer, é isto, e eu há 7 ou 8 anos não fazia a mínima ideia do que era, nem queria saber, e eu creio que cá está, isso também vem com a idade, eu sei, também por amigos que tenho, que nem sempre é assim, às vezes com a idade se torna cada vez mais duro de ouvido, mas eu consegui ganhar essa abertura, apesar de ter gostos muito consolidados, se quiseres, e bastante imutáveis, e que gosto mesmo imenso daquelas coisas e não me consigo desprender delas, e sinto faltas delas no dia-a-dia, se quiseres. Retirando aqui a parte física, no que é que a idade pesa? Ganhamos uma forma diferente de ver as coisas, acho eu. Eu creio que, pelo menos no meu caso, eu creio que aos 18, 20, 22, 24 anos era muito mais intempestivo. Mesmo tendo um lado extremamente calmo, eu sempre fui mais intempestivo, sempre fui intempestivo. Hoje não tenho tanto esse lado de explosão, acho que sou mais compreensivo, mesmo em relação a coisas que não gosto tanto, ou que não aprecio tanto, mas consigo perceber e consigo pensar pelo lado também das pessoas que tomam determinado tipo de decisões, mesmo que eu não concorde com elas, mas consigo pensar mais sobre as coisas, colocar mais no lado das outras pessoas, de todas as pessoas, se quisermos, de todos os lados, e tentar perceber melhor as coisas. E eu sei que provavelmente há 15 anos ou há 10 anos até,
diria 12, 15, 20 anos, eu não tinha esse tipo de atitude. Eu era muito de, não gosto, não faço, ou não concordo mesmo e sou contra isto, e não trabalhava, se fosse preciso, com determinada pessoa por não me dar com determinada pessoa. E eu fui perdendo isso, e eu creio que isso também é amadurecimento, é perceberes que é possível fazer coisas mesmo quando não concordas com tudo, ou não te agrada tudo, ou que nem todas as pessoas são as pessoas com quem te identificas. É muito bonito e é extremamente fantástico fazer coisas com pessoas que te identificas. E eu tenho isso, exatamente, e eu passei muitas vezes por isso, mas a verdade é que também com essas pessoas tu acabas por ter choques. É natural. Eu sei isso, por exemplo, pelo facto da minha banda. Nós ainda hoje mantemos laços fantásticos, mas a verdade é que em determinados momentos da banda nós também tivemos situações em que nos fartámos uns dos outros, o que é naturalíssimo, porque estávamos muito tempo juntos, porque passamos por muita coisa juntos, e cá está, nem sempre é bom ter um ambiente totalmente clean, não é? Totalmente limpo, o paraíso, e às vezes também é bom estares num sítio onde sabes que tens pessoas que têm opiniões contrárias às tuas, porque do choque também se faz luz. Mais do que mandar aqui entre aspas, vieste ao mundo para questionar. Mandar minimamente, não tenho, não te vou dizer que não tenho vocação, não tenho mínimo interesse, acho que é mais falta de interesse mesmo da minha parte. Agora, para questionar sempre, é de questionar até morrer. Aliás, até te dir-te-ia que no dia que eu não questionar, devo estar ou estou muito doente ou estou mesmo às portas da morte. Na música fala-se na questão do ouvido perfeito, que consegue ouvir todas as notas e todos os sons. Quando falamos em scouting e olhar para determinado jogador, para determinada equipa, é necessária a visão perfeita? Não. Não, eu não acredito na visão perfeita, nem no ouvido perfeito, já agora. Mas isso já era previsível que eu não fosse acreditar. Eu creio que quer num, quer noutro, e esse é um ponto extremamente curioso entre a música e o futebol, a base de tudo é a paixão. E eu creio que nós gostarmos daquilo que fazemos e acreditarmos naquilo que fazemos torna tudo muito mais fácil. E aquilo que me parece também bastante importante, sobretudo no futebol, eu não acredito em visão perfeita, não acredito no jogo perfeito, ou seja, eu tenho referências, obviamente, a nível do futebol, mas eu não acredito que há um caminho único para ter sucesso. Da mesma forma que não acredito que há um jogador único que seja o melhor jogador do mundo ou a melhor escolha para determinada posição, porque isto depois passa por muitos pormenores que acabam por ser por maiores, porque tens de ter em conta o dinheiro que o teu clube tem, a estrutura que o teu treinador utiliza. Há muitos pormenores que te levam a fazer a escolha de um jogador. Agora, aquilo que me parece, e aqui é a nível do jogador, a nível do scouting de jogadores, é que me parece que a melhor decisão possível passa-se quase sempre pelo jogador mais inteligente e com melhor capacidade para tomar decisões. Agora, depois passa por uma série de prismas que tens que analisar e que passam muito por saber qual é o plantel que tens no clube e aquilo que sentes como necessidades para melhorar o plantel. E isto é demasiado complexo para ser tratado de uma forma muito simplista. O scouting faz com que na vida não tentes rotular uma pessoa na sua primeira análise? Não. Evito ao máximo esse tipo de rótulo porque tenho a certeza absoluta que ia falhar muitas vezes. Agora, é normal com o conhecimento mais profundo das pessoas que comeces a ter ideias sobre essas pessoas, mas colocar rótulos eu creio que é um exercício muito, muito limitado, porque eu tenho um bocado de dificuldades em dizer, gosto de determinada pessoa porque é uma pessoa simpática.
Acho que é extremamente curto, é muito redutor. Acho que é preciso ir buscar, perceber bem as pessoas, perceber o que é que move as pessoas. Acho que isso é extremamente importante. E sobretudo depois há aquelas situações em que tu percebes se há química, e esta química não te apoia para um lado só amoroso ou só sexual, por exemplo, mas sobretudo perceber que com aquela pessoa tu consegues estabelecer conexões que podem passar pela música, podem passar pela literatura, podem passar pela forma de ser, podem passar por gostos e pode passar, claro, por um campo mais físico, se quiseres. Para os amigos da vida e para as relações da vida é-se preciso ser um bom olheiro? Ter algumas características de bom olheiro? Sem dúvida nenhuma, ainda que porque eu acho, e atenção, porque aqui a resposta pode causar dúvida, mas eu acho que acima de tudo o bom olheiro precisa ter bom coração. E acho que essa é a característica decisiva para construir boas relações. Rui Malheiro e Rui Miguel Tovar, dois bons amigos, conseguem ter uma conversa exclusivamente em que nada tenha a ver com o futebol? Conseguimos, ou é difícil? Conseguimos. Aliás, porque nós cruzamos muito tempo em Ponta Barca, que é que nem eu nem o Rui somos naturais de lá, mas cruzamos lá várias vezes e falámos várias vezes sobre cultura minhota também. Mas como é óbvio, o futebol é o tema principal das nossas conversas, e sobretudo um lado que quer eu, quer o Rui, gostamos muito e tentamos preservar ao máximo, que é a memória do futebol. E temos conversas extremamente interessantes e alguns exercícios. Ainda me lembro de um último, há 15 dias, que encontramos-nos ali no Parque das Conchas, e estávamos a tentar lembrar-nos quem era o médio defensivo suplente do Brasil em 94. E chegamos lá, Mazinho. O prazer da conversa é o maior prazer que se pode retirar da vida? É um dos maiores prazeres, sem dúvida nenhuma. Pode ser o maior prazer. Em determinadas alturas, creio que sim. Creio que a boa conversa ou a conversa que nos faz encontrar um caminho, e este caminho sem aquele lado, se quisermos agora que está tão em voga, agora falta-me o termo, mas do... O caminho sentimental? Não, estava a ir por outro lado, estava a ir pela questão, falta-me o termo, mas se me recordar, chego lá. Mas o caminho que eu creio que podemos encontrar através da conversa é, sem dúvida, ajudar-nos muitas vezes em momentos delicados, e a conversa ser também aquilo que podemos definir como o ombro amigo. E eu creio que isso é em determinados momentos da tua vida, em momentos mais difíceis, e todos já passamos por eles, ou iremos passar em breve, ou não tão breve, espero eu, mas a verdade é que, por exemplo, como eu já passei por perdas extremamente importantes na minha vida, e a conversa é um tónico extremamente importante, porque sentes o carinho, sentes o afeto, sentes muitas vezes aquilo que precisas para ultrapassar determinado momento difícil da tua vida. As angústias que ficam por esses momentos difíceis acabam por resolver-se, ou fica sempre aí uma espécie de cicatriz? A cicatriz fica sempre, ainda bem que fica. Agora, é bom ficar? Então não é? Sem dúvida nenhuma. Aliás, acho que quanto mais cicatrizes tivermos, é sinal que sentimentalmente estamos mais fortes, e sobretudo que sentimos, e isso é extremamente importante. Há perdas que são extremamente dolorosas e difíceis de ultrapassar. Eu tive uma, que foi a morte do meu avô há 9 anos, que foi extremamente difícil de ultrapassar, ainda que nos primeiros tempos me tenha parecido possível, talvez por me ter agarrado excessivamente ao trabalho, mas depois comecei a sentir no corpo tudo aquilo que tinha passado para não sentir tanto a dor. E a verdade é que é difícil passar a dor, conseguimos com o tempo amenizar a dor, mas ainda bem que fica a cicatriz. Quando se perde a referência, neste caso, nota-se bem que a referência é o avô. Quando se perde essa referência, a melhor forma de a homenagear é viver?
sem dúvida nenhuma, e eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que o meu avô, se estivesse vivo e faria 90 anos agora em janeiro, estaria a passar um dos momentos mais felizes da vida dele, isso eu não tenho dúvida nenhuma, e apesar de não ser católico, não acreditar em nada, sei que se o meu avô estivesse aqui, estava a viver um momento muito feliz. Os avós são amor com adoçante ou açúcar, dependendo das preferências. Faz lembrar uma canção do Cícero que é extremamente interessante, que é o açúcar ou o adoçante. É verdade. Não, eu cresci com os meus avós e tenho uma ligação umbilical com eles. Eles não só foram meus avós, como acabaram por ser pais. E eu sei que me deram uma grande liberdade em termos de tomada de decisões, em termos de escolhas, e algumas delas não foram as escolhas mais expectáveis ou mais normais possíveis. E eu sei que, sobretudo do lado do meu avô, nunca me faltou apoio. Sei que a minha avó, e ainda bem, muitas vezes contrariava as minhas decisões, mas isso faz falta. Faz falta ou não? Faz falta ou não, claramente. Eu cresci muito com os nãos da minha avó. E felizmente a minha avó ainda é viva, já não tem a energia que tinha em determinadas fases, mas a própria união que unia o meu avô, uma pessoa muito mais calma, muito mais ponderada, muito mais segura, e a minha avó, que era uma pessoa uma pessoa muito menos calma, muito mais capaz de dizer não, é extremamente interessante até para a tua evolução como pessoa, e sobretudo há uma coisa que é inegável: eu tive um carinho superlativo da parte deles. Rui Malheiro, de erro em erro até ao acerto final? Muitas vezes sim. Agora, o objetivo é errar o menos possível e acertar o maior número de vezes possível. Agora, eu não convivo bem com o erro, atenção. Não gosto de errar. Mas sabendo que faz parte. Faz parte, obviamente, mas o erro, e às vezes, mesmo não sendo eu responsável pelo erro, eu tendo a assumir a responsabilidade por isso, faz parte de mim, e sou capaz de passar 2 ou 3 horas furioso comigo, mas depois isso passa, e sobretudo a partir do momento em que trabalhas num jornal ou trabalhas numa televisão, sabes que o erro faz parte e tens que estar preparado para o erro fazer parte. Agora, tens que fazer tudo para evitar o erro e, sobretudo, se erraste, para minimizar o erro ou ultrapassar o erro o mais rapidamente possível. Mas Rui, faz parte, ainda bem. E Rui, espero que não tenhas ficado furioso com esta... Não, de maneira nenhuma, bem pelo contrário. E que não tenha errado muitas vezes. Não. Podemos ver-te no Grande Área. Eu aqui também me confesso, sou um grande fã do Quinta-feira, do Grande RTP3 às 23. Às 23 horas. E é engraçado tu falares numa questão interessante da definição clubística. E tu és ligado ao comentário, eu sou ligado ao jornalismo, e muitas vezes dei por mim a tentar esconder a minha preferência. Não vou falar sobre a minha equipa, também é o Benfica. Sim. E escrever noticiários e tentar, eu se eu escrever isto vão pensar que eu sou do Benfica, e tentar muitas vezes esconder. E pronto, e às vezes diziam, tu és do Sporting. Não sou. Mas cá está, vai de encontro àquilo que nós estávamos a falar no início da nossa conversa, e isso é extremamente curioso, é que muitas vezes as pessoas erram. Sim. E há casos extremamente curiosos em que nunca vi ninguém acertar, por exemplo. E a questão incessante e ligada ao jornalismo tem muito a ver com, e quando fazes coisas relacionadas com o desporto, tem a ver com o clube, porque Sim. pouca gente quer saber a tua orientação sexual, o teu partido, verdade. O que é que seja, mas o clube... Toda a gente quer saber. Isso é mais importante. Mas o que é mais importante nesta vida é viver, e foi uma hora aqui vivida contigo, Rui. Muito obrado mais uma vez por teres aceitado este convite. Adorei estar cá. Prazer receber-te e um prazer estar aqui contigo. Grande Área, RTP3, todas as quintas-feiras. Beijinhos e abraços. Muito obrigado. Até à próxima semana. Tchau, tchau.